Surpresa no posto. Homem negro responde à ofensa com ação inesperada. Era uma manhã comum em Cedro Alto, mas o que começava como um dia tranquilo logo se transformou em um turbilhão de emoções. João Silva, um respeitado professor de história, estava abastecendo seu carro em um posto de gasolina da cidade. Ele sempre foi um homem de sorriso fácil e voz firme, admirado por seus alunos e pela comunidade. Mas naquele dia, tudo mudou. Uma mulher branca, Ana Costa, começou a discutir com ele sobre algo trivial, um erro de troco. Os ânimos se inflamaram rapidamente e antes que pudesse perceber, a situação escalou. Ana, em um ato de irritação pura, deu um tapa em João, como se o golpe fosse mais do que um simples insulto físico. O impacto foi forte, mas a ferida mais profunda foi a ofensa. Olhares se viraram na direção deles, alguns tentando gravar a cena com seus celulares, outros simplesmente estupefatos com o que viam. João, incrédulo, sentiu a raiva crescendo dentro dele. Essa reação inesperada gerou um silêncio pesado. O chefe do posto, com uma expressão de horror, olhou para os dois. A comunidade agora estava dividida. Alguns defendiam João, apontando que ele não era um homem violento, enquanto outros enxergavam a resposta como um erro que reforçava estigmas. O vídeo do incidente rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando explorações acaloradas e debates polarizadores. Enquanto isso, o prefeito Rogério Costa se via numa armadilha. Tentou minimizar a situação, pedindo calma, mas muitos o viam como alguém tentando silenciar um clamor crescente por justiça. Os comentários nos posts, que antes eram sobre a beleza da cidade pequena, agora estavam cheios de raiva e polarização. Amara, a irmã de João, chegou agitada ao posto e viu a cena. Ela sempre apoiou o irmão, mas a preocupação fixou-se em seu coração. Com ela, Lara Santos, uma aluna de João, decidiu que não ficariam em silêncio. Elas começaram a planejar protestos. "É hora de ler!" exclamou Lara, cheia de fervor. A ideia era expor as injustiças que permeavam a cidade. Mas à medida que a notícia se espalhava, as tensões começaram a aumentar. João, agora um alvo em meio à agitação, chegou em casa e sentiu a carga da pressão. O seu telefone vibrou com uma mensagem anônima. "Você é um alvo. Cuidado. Aqueles que se opõem ao sistema estão em perigo." O coração dele disparou. A luta por respeito e igualdade parecia mais arriscada do que nunca. Ele olhou pela janela, sentindo a pulsação da cidade. Até onde ele e seus aliados iriam por justiça? E será que o sistema conseguiria quebrar essa determinação? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. João olhou pela janela, suas mãos tremendo levemente enquanto a mensagem anônima pulsava em seu telefone. O aviso ressoava em sua mente, mas o que ele não esperava era o som de um carro freando abruptamente na rua. O impacto trazia outra carga de pavor. Ele se virou, mal acreditando no que via. Era Ana, a mulher que havia batido nele, desmaiada no chão. Diante de seu carro, o cenário mudou instantaneamente. A multidão que antes cercava o posto agora corria para o local. Uma ansiedade coletiva invadiu o ar. Um grito de horror ecoou. "Ela não se mexe."
O coração de João disparou. Um nó se formou em sua garganta. Ele nunca desejou nada além de paz, e agora, ali, em sua frente, estava ferida. "Me ajudem!" ele gritou, a voz tremendo, enquanto se lançava para fora de casa. As pessoas começaram a chamar por socorro, mas o pânico estava por toda parte. João se aproximou. O frio na barriga era intenso. Ele se sentou ao lado de Ana, sentindo a pressão crescente do olhar da multidão. O que ele faria se algo tivesse acontecido? Ele não poderia ser culpado, poderia? Quando os paramédicos chegaram, a agitação cresceu. Ana foi levada em uma maca, mas não sem que o chefe do posto a abordasse antes. A expressão de horror em seu rosto fez a tensão aumentar ainda mais. "Ela só queria ter razão, João. O que vocês fizeram?" As palavras atravessaram a multidão como uma lâmina afiada. João sentiu a raiva nova borbulhar dentro dele. Poderia ser ele o culpado por um golpe tão claro? Ele queria defender-se, mas o peso da culpa começou a se instalar. O vídeo que viralizou não contava a história completa. O que aconteceria com ele agora? Respeitado professor ou vilão de uma história distorcida? Um tumulto começou quando alguém gritou: "Ela não é só uma mulher, é mãe de uma criança pequena. O que você fez com ela?" O eco das palavras reverberou nas cabeças das pessoas. Ele se lembrava de Ana se queixando da dificuldade de criar sua filha sozinha. A multidão, antes dividida, agora parecia estar se unindo contra ele. Amara e Lara, vendo a agitação, se entreolharam horrorizadas. "Temos que fazer algo", gritou Amara, puxando Lara pela mão. Elas precisavam encontrar uma forma de defender João, mas as chamas da indignação se espalhavam rápido entre os espectadores. Foi nesse momento que uma figura conhecida apareceu: o prefeito Rogério. Ele parecia incerto, mas determinado. "Precisamos de calma, por favor. Vamos investigar o que aconteceu." Mas ao invés de trazer alívio, suas palavras foram como fósforo em gás. A indignação se transformou em revoltada agitação. Fugindo da verdade como sempre. Alguém gritou, enquanto o prefeito tentava manter a ordem. Então a reviravolta definitiva aconteceu. Uma videochamada, uma transmissão ao vivo. João, horrorizado, viu o rosto de alguém que ele nunca esperava ver. Alguém que mudou tudo. A esposa de Ana. Ela olhava diretamente para a câmera, lágrimas escorrendo. "Ana não é apenas uma mulher branca discutindo um troco", ela declarou, a voz coberta de dor. "Ela é uma sobrevivente de um sistema violento e desumano. Quem é você, João, para julgá-la?" O chão sob João parecia se abrir. Revelações começavam a surgir como uma tempestade. Ele conhecia a Ana, mas não daquela forma. A história que eles estavam contando mudava. O que mais ele não sabia? O que mais estava oculto? E se virou para Amara e Lara, o olhar deles refletindo uma confusão compartilhada. "Esta luta é de todos nós", João murmurou, mas já não tinha certeza de como seguir em frente. O que estava prestes a desdobrar poderia mudar tudo. Como poderia navegar em um labirinto de verdades, mentiras e revelações inesperadas? Uma nova batalha estava se formando, e ele estava no centro dela. João olhou para a tela do celular, atônito. "Ela não é só uma mulher comum, mas uma sobrevivente", pensou. Entre o horror e a confusão, seu coração acelerou ainda mais. O que ele não sabia? Qual era a verdadeira história de Ana? Amara e Lara trocaram olhares de desespero. As vozes da multidão aumentavam. "Precisamos saber a verdade", gritou Amara. Mas João estava perdido em seus pensamentos. A história que ele acreditava, sua própria narrativa, começava a rachar. E quando o solitário teórico da conspiração chegou à sua mente, uma nova realidade começou a se formar.
Então, um grito ecoou da multidão. Olha quem chegou! João virou-se para ver um homem se aproximando, de terno escuro e expressão severa. Era Antônio, um antigo colega de Ana que não aparecia na cidade há anos. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, mas o tom era mais de acusação do que preocupação. Você sempre esteve ausente. Por que agora? Gritou alguém da multidão. O clima esquentou. João sentiu que o ar ficou mais denso. Antônio olhou para Ana, agora sendo levada de maca, e então dirigiu seu olhar para João, um sorriso frio no rosto. Você não sabe o que aconteceu naquela noite, não é? Ele se aproximou mais, a voz agora baixa, mas carregada de ameaças. A única razão pela qual Ana reagiu assim foi porque ela estava diferente. João franziu a testa. Diferente? Como assim? Ela tem um passado, um que você nem imagina. Nem você, nem a cidade. Antônio apontou para a plateia, agora dividida em lados opostos. Você a defendeu por tudo? Acha que ela é só uma mulher que buscou um troco? Não. O que você não sabe é que ela estava fugindo. Fugindo de algo que a persegue. Nesse momento, a tensão estourou como um vidro quebrado. Alguém na multidão sussurrou, ela é uma criminosa? O murmúrio se espalhou rapidamente, a indignação crescendo entre as pessoas. Quase podiam ver as fissuras nas relações, a linha divisória entre amigos e inimigos se formando. Isso é uma mentira, gritou João, mas a dúvida começou a enraizar-se em seu coração. Ele se lembrava das conversas, dos olhares. O passado dela era um mistério, mas agora parecia que ele havia sido um tolo. Antônio, como um predador saboreando o medo, continuou. Ana não fugiu só de problemas financeiros. Ela fugiu de um passado que envolve muito mais. Você deve se perguntar o que há por trás daquela fachada doce. As palavras dele cortavam João. Mal podia acreditar no que estava ouvindo. A multidão estava claramente dividida. Metade a favor de João, mas outra metade começando a se afastar, aterrorizada pelo que ouviu. Os rostos mudavam, a compaixão dava lugar ao medo. Nesse caos, João notou uma figura ao fundo. Lara estava pálida, mas seus olhos brilhavam. Ela não se movia, apenas observava. De repente, ela gritou, "Mãe! Mãe!" E todos se viraram para ver uma mulher, de expressão solene, vindo da direção oposta. Uma mulher com um semblante familiar. Uma mulher que muitos na cidade conheciam. A mãe de Ana. O que ela estava fazendo ali? E por que seu olhar se fixou em João? Como se soubesse algo que ele não sabia. O chão abaixo dele parecia abrir. Um buraco negro se formando com o peso de um passado que rapidamente se tornava presente. E lá estava ele, no centro de tudo, sem respostas. O que a mãe de Ana ia revelar? Quais verdades escondidas lá dentro, esperando para explodir? O ar parecia pesado, e a multidão, agora em frenesi, esperava ansiosamente pelo próximo ato dessa tragédia. João respirou fundo, notando que o jogo tinha mudado, e ele não sabia como se salvar. João olhou para a mãe de Ana. A expressão dela era de dor e preocupação. O silêncio pairava no ar, mas a tensão era palpável. Ele sentiu seu coração acelerar. O que ela ia dizer? Todos na multidão estavam parados, expectantes, como se a vida estivesse em suspenso. Ela se aproximou lentamente. Cada passo pareceu durar uma eternidade. Assim que alcançou a frente, a mulher olhou nos olhos de João. Seu olhar, dividido entre tristeza e determinação, fez um nó se formar na garganta dele. Você não sabe a verdade sobre a Ana, e eu preciso que saiba, antes que seja tarde demais. A multidão se agitou. Fala, mulher! Gritou alguém, ansioso pela revelação. Mas antes que pudesse prosseguir, a mulher respirou fundo, coletando coragem. Ana não é apenas uma vítima de suas circunstâncias. Ela é uma sobrevivente de algo muito mais profundo e obscuro.
João sentiu um frio na espinha. Do que você está falando? Perguntou, a voz quase se perdendo na confusão. A mãe de Ana hesitou, um pingo de lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ana foi sequestrada quando criança. Ela cresceu em um mundo onde confiança era uma palavra estranha. Aquela mulher que você viu, ela lutou por cada pedaço de sua vida. Murmúrios atravessaram a multidão. Cada palavra da mãe raspava na pele de João como uma lixa. O que você quer dizer com sequestrada? Ele não conseguia entender. O passado de Ana parecia um pesadelo que ela tentava deixar para trás. Ela nunca quis falar sobre isso. Sempre teve medo. Medo do que poderia acontecer se a verdade saísse. E agora é hora de decidir. Encarar o que a persegue ou se esconder mais uma vez. A voz dela tremia. Cada frase parecia um golpe no coração. Antes que o impacto das palavras pudesse se assentar, um homem surgiu do fundo da multidão, empurrando pessoas para o lado. Era uma figura familiar, mas ninguém conseguia identificar. Ele parou abruptamente, o olhar fixo na mãe de Ana. Você está mentindo. Ana sempre foi uma criminosa. Acha que somos tolos? Ele gesticulava, os olhos ardendo de raiva. Quem é você? João retorquiu, confuso e cheio de raiva. Vai me dizer que você a conhece melhor? O tumulto voltou a crescer. As pessoas se afastavam em grupos, nervosas, a tensão correndo mais rápido. Mas então, enquanto todos lutavam com suas emoções, a mãe de Ana se virou abruptamente. Eu só quero que você saiba a verdade, João. A razão dela ser atacada, a razão de toda essa confusão, não é apenas a cor da pele ou um erro de troco. Há algo muito maior, um crime que você nunca imaginou. Ela não é quem você pensa que é. João sentiu o mundo à sua volta escorregar. Então quem ela é? Perguntou angustiado. Mas antes que pudesse obter uma resposta clara, alguém gritou. Olha, pessoal, tem policiais chegando. A agitação aumentou, corações batiam mais rápido e as pessoas correram para ver. Foi então que um som forte cortou o ar, uma explosão à distância. Um carro explodiu a poucos quarteirões. A multidão se virou em pânico, gritos ecoando. O que estava acontecendo em sua cidade tão pacata? João perdeu o equilíbrio. A revelação da mãe de Ana, a chegada dos policiais, a explosão, a confusão tomou conta. Poderia essa explosão estar ligada à história de Ana? O que mais ele não sabia? O que estava escondido nesse labirinto de segredos? Ele olhou ao redor, buscando respostas na multidão em estado de choque. Mas todos só tinham uma pergunta nas expressões. O que mais poderia acontecer ali, naquela manhã? João olhou para a mãe de Ana, seu coração disparando. As palavras que ela tinha acabado de proferir ecoaram em sua mente como um tambor ensurdecedor. Estava prestes a descobrir a verdade, algo que poderia mudar tudo, e enquanto o tumulto se armava ao seu redor, uma corrente invisível o puxava para mais perto dela. Por favor, continue, implorou João, a voz quase um sussurro. Ele precisava saber. A multidão aguardava em silêncio, alguns parecendo ansiosos, outros céticos. As expressões nas faces revelavam medos e dúvidas. O ar estava tenso. Você não pode simplesmente viver sem saber a verdade, João. A mãe de Ana disse, com um olhar aflito. O passado da minha filha não é apenas dela. Ele toca todo mundo ao nosso redor. E a explosão foi um aviso. O que você quer dizer? Perguntou João, as palavras saindo pesadas. A multidão agitou-se, a curiosidade misturada com desconforto. E então, num momento de silêncios profundos, houve um novo ruído. Outro carro freando. Mas não era qualquer carro. Um veículo preto, imponente, parou abruptamente. As portas se abriram violentamente e vários homens surgiram.
todos com fardas escuras e expressões sombrias. Eram policiais armados. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Voltem! Fiquem longe! Gritou um deles, gesticulando para a multidão se afastar. João teve uma sensação estranha. O que aqueles policiais queriam? Ele olhou de novo para a mãe de Ana, mas ela estava pálida, como se tivesse visto um fantasma. Precisamos sair daqui. Não é seguro, ela murmurou, olhando para os homens que agora se aproximavam, com um olhar de determinação. Antes que qualquer um pudesse reagir, um grito cortou o ar. Era Ana, que havia sido levada para o hospital, despertando de um desmaio, com um olhar confuso. Mãe, ela estava ali, frágil e assustada. A multidão a reconheceu e um murmurinho de alívio percorreu o grupo. Mas então a reviravolta veio. Um dos policiais, um homem robusto e com cara de poucos amigos, anunciou: Estamos aqui em busca de Ana Costa. Precisamos de informações sobre um sequestro que ocorreu recentemente e ela é uma testemunha fundamental. Um arrepio percorreu a coluna de João. Testemunha de quê? Sua voz ecoou em meio ao alvoroço. A multidão olhou para Ana, agora pálida como um papel. Você sabe de algo, Ana? Ela olhou para baixo, os olhos cheios de dor e confusão. Eu não sei, gaguejou. O clima mudou instantaneamente. Ela fugiu, não pode ser, alguém na multidão disse. A hostilidade começou a fervilhar. Quem é você realmente, Ana? Oi? Parem! Gritou a mãe de Ana, agora desesperada. Ela não sabe de nada. É tudo uma armadilha. Mas suas palavras foram ofuscadas pela agitação crescente da multidão. E antes que João pudesse processar tudo, o homem do carro preto se aproximou, um olhar fixo em Ana. Você não fugir dessa vez. A verdade virá à tona. Não importa o que você faça. O choque gerou uma onda de murmúrios indignados. João se foi. O que mais estava escondido? O que significava tudo isso? A atmosfera que antes estava carregada de alucinação, agora transbordava de segredos não revelados. Estava claro. A história de Ana não era só sobre um troco, um tapa ou um desentendimento. Era sobre algo monstruoso que ameaçava não apenas a vida dela, mas de toda a cidade. João olhou para Ana e a multidão, suas mãos tremendo. As consequências daquelas palavras flutuavam no ar pesado e carregado de tensão. Era apenas o começo. E naquele momento ele percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. João olhou para a mãe de Ana, seu coração disparando. As palavras dela ecoavam em sua mente, e a tensão no ar se tornava insuportável. Ele sentia o pânico crescendo. A explosão na distância parecia ganhar vida, como um lobo à espreita na escuridão. O que mais poderia estar escondido? O que Ana realmente sabia? Por favor, continue, ele implorou novamente, a voz baixa. Mas assim que a mãe de Ana ia abrir a boca, um grito rasgou o ar, silenciando o tumulto. O barulho da explosão ainda ecoava, mas agora havia algo mais, uma sirene distante, cada vez mais próxima. João virou-se para ver um grupo de homens encapuzados surgindo entre as sombras. Eles estavam armados, uma visão aterrorizante que fez o pânico na multidão crescer. Saiam da frente, eles gritaram, empurrando as pessoas com brutalidade. O que estava acontecendo? E de repente, tudo fez sentido, ou se tornou um pesadelo. Ana olhou para eles, seus olhos se arregalando em terror. Não, eles não podem estar aqui. Ela instintivamente deu um passo atrás, como se isso pudesse proteger sua vida. O que aqueles homens queriam? É tudo culpa tua, Ana, gritou um deles, sua voz carregada de veneno. Você teve a chance de ficar em silêncio e agora está em perigo. O clima se intensificou, uma linha tênue se formando entre a vida e a morte. 2 policiais com armas em punho tentaram controlar a situação. Afastem-se!
mas as palavras deles eram como grãos de areia levado pelo vento. A multidão estava completamente em pânico, e os gritos começaram a ecoar enquanto todos tentavam escapar. João, paralisado, sentiu um nó na garganta. Ana estava ali, vulnerável e exposta. Ele queria correr em direção a ela, mas as pernas pareciam pesadas como chumbo. Precisava agir. Foi então que, em meio à confusão, um primeiro tiro foi disparado. O barulho ressoou com força, fazendo todo mundo congelar. O pânico estourou em gritos agudos. Pessoas corriam em todas as direções. O olhar de João se fixou em Ana. Um misto de medo e fúria preenchia suas feições. "Me ajuda!" ela gritou, descontrolada. "Não deixe que eles me levem." Um outro grito e mais tiros. A cena estava se tornando um verdadeiro caos. João se lançou para frente, empurrando pessoas para o lado, ignorando a dor no peito. Ele finalmente chegou perto de Ana, mas um dos homens a agarrou pelo braço com uma força desumana. "Você não vai escapar!" ele rosnou, o olhar insano. O peito de João queimava de raiva. Como alguém podia ser tão cruel? Mas naquele momento, um estrondo ainda mais forte cortou o ar. As pessoas começaram a cair. João olhou. "Silêncio, você é a última pessoa a falar. Conhece bem o passado dela", resmungou um dos homens. E como uma bomba, as palavras dela explodiram no coração de João. "Como é que você sabe disso?" Ele balançou a cabeça, tentando absorver a avalanche de informações. O que estava acontecendo? A conexão que existia estava começando a fazer sentido, e não era nada bom. A mãe de Ana parecia desesperada. Ela escapou do sequestro, mas está sempre sendo perseguida. Os braços do passado nunca deixaram ir. João ficou atordoado. O que mais ele não sabia? "Você acha que estou aqui para machucar sua família?" O homem encarou João com desprezo, e num movimento rápido, ele puxou um papel de sua jaqueta e o jogou no chão. "A verdade está aqui. Você vai se surpreender com isso." Algo dentro de João se partiu. Assustado, ele se agachou e pegou o papel. Era uma foto de Ana, mas não era qualquer foto. Era uma imagem dela ao lado de outras pessoas, homens e mulheres que pareciam estar em um local sombrio, e algo mais chamou sua atenção. Na parte de trás estava escrito um nome familiar. João sentiu a cabeça girar. "Esse homem!" ele berrou, apontando para a foto. O que ele tem a ver com isso? A revelação do passado começava a se descortinar, mais difícil de se lidar. O olhar de Ana estava fixo em João, cheio de algo que ele não conseguia entender. Medo? Sinceridade? E então, de repente, a mãe de Ana caiu de joelhos, e o mundo de João desabou. "Ana, eu nunca quis que você soubesse. Eu sempre quis proteger você do que realmente somos", disse ela, com a voz trêmula. O que significava isso? O peso da verdade batia em seu peito. Não era só sobre um erro de troco, afinal. Enquanto o caos reinava ao redor, João se sentiu envolto em uma tempestade de dúvidas e medos. A revelação estava mudando tudo, e o que ele pensava ser uma luta por justiça, agora parecia uma luta por sobrevivência. "O que mais você esconde, Ana?" ele sussurrou, o coração acelerado. E naquele momento, soube que a verdadeira batalha estava apenas começando. João olhou para a mãe de Ana, seu coração disparando. As palavras dela ecoavam em sua mente, e a tensão no ar se tornava insuportável. Ele sentiu o pânico crescendo. A explosão na distância parecia ganhar vida, como um lobo à espreita na escuridão. O que mais poderia estar escondido? O que Ana realmente sabia? "Por favor, continue." Ele implorou novamente, a voz baixa. Mas assim que a mãe de Ana ia abrir a boca, um grito rasgou o ar, silenciando o tumulto. O barulho da explosão ainda ecoava, mas agora havia algo mais. Uma sirene distante, cada vez mais próxima.
João virou-se para ver um grupo de homens encapuzados surgindo entre as sombras. Eles estavam armados, uma visão aterrorizante que fez o pânico na multidão crescer. "Saiam da frente!" eles gritaram, empurrando as pessoas com brutalidade. O que estava acontecendo? E de repente, tudo fez sentido, ou se tornou um pesadelo. Ana olhou para eles, seus olhos se arregalando em terror. "Não! Eles não podem estar aqui!" Ela instintivamente deu um passo atrás, como se isso pudesse proteger sua vida. O que aqueles homens queriam? "É tudo culpa tua, Ana!" gritou um deles, sua voz carregada de veneno. "Você teve a chance de ficar em silêncio, e agora está em perigo." O clima se intensificou, uma linha tênue se formando entre a vida e a morte. 2 policiais, com armas em punho, tentaram controlar a situação. "Para! Afastem-se!" Mas as palavras deles eram como grãos de areia levados pelo vento. A multidão estava completamente em pânico, e os gritos começaram a ecoar enquanto todos tentavam escapar. João, paralisado, sentiu um nó na garganta. Ana estava ali, vulnerável e exposta. Ele queria correr em direção a ela. Mas as pernas pareciam pesadas como chumbo. Precisava agir. Foi então que, em meio à confusão, um primeiro tiro foi disparado. O barulho ressoou com força, fazendo todo mundo congelar. O pânico estourou em gritos agudos. Pessoas corriam em todas as direções. O olhar de João se fixou em Ana. Um misto de medo e fúria preenchia suas feições. "Me ajuda!" ela gritou, descontrolada. "Não deixe que eles me levem." Outro grito e mais tiros. A cena estava se tornando um verdadeiro caos. João se lançou para a frente, empurrando pessoas para o lado, ignorando a dor no peito. Ele finalmente chegou perto de Ana, mas um dos homens a agarrou pelo braço com uma força desumana. "Você não vai escapar!" ele rosnou, o olhar insano. O peito de João queimava de raiva. As pessoas começaram a cair. João olhou para cima e viu uma explosão de chamas à distância. O que é que está acontecendo? Ele estava confuso e com medo. E em um instante, a realidade dele virou de cabeça para baixo. A revelação da mãe de Ana, a chegada dos policiais, a explosão, tudo parecia se misturar em um turbilhão. E então, algo inusitado aconteceu. Um segundo grupo de homens armados, esses, claramente mais organizados e bem equipados, chegou ao local. Eles avançaram rapidamente e, sem aviso, prenderam um dos encapuzados que tinha agarrado Ana. "O quê?" gritou João. O homem que agora estava sendo arrastado para longe revelou seu rosto. João paralisou. Era alguém que ele conhecia. "Ricardo, você?" Ricardo, um colega de escola, um garoto que havia crescido na mesma cidade. E agora estava ali como parte desse grupo. "João, não é o que parece", gritou Ricardo, mas suas palavras foram abafadas pela gritaria que subia ao céu. A multidão ainda estava em estado de choque e confusão, mas o reconhecimento do rosto de Ricardo fez muitos hesitarem. João se virou para Ana. Seu olhar refletia a mesma confusão. "O que você sabe sobre isso? Por que ele está aqui?" A mãe de Ana, com lágrimas nos olhos, murmurou. "Não é apenas isso, João. Tem muito mais." Mas antes que pudesse continuar, um novo tiro ecoou, e a multidão se lançou para trás. "É um jogo muito maior do que pensávamos", continuou a mãe de Ana, enquanto se rastejava para onde estavam. "Ricardo não é apenas um amigo, ele faz parte de algo profundo. Os segredos de Ana estão ligados a isso." João estava aturdido. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido? A cidade em que ele acreditava viver era só uma fachada. Ele olhou para Ana, as perguntas queimando em sua mente. O que ela estava prestes a revelar poderia alterar tudo. E antes que ele pudesse formular outra pergunta, uma nova explosão ocorreu. Um clarão que fez todos os corpos estremeçam. O chão sob eles parecia tremer. "Eles estão vindo atrás dela, João. Eles nunca desistirão." A mãe de Ana gritou enquanto corria para protegê-la.
O círculo de pessoas ao redor parecia se mover como se fosse uma bolha prestes a estourar. Nesse momento, João entendeu que a verdade de Ana e a conexão de Ricardo prometiam não apenas revelar segredos, mas de fato mudar o curso de suas vidas para sempre. Mas o que isso significa? Exigiu João, enquanto o caos se agigantava. E naquele instante, apenas mais uma pergunta pairou no ar. Qual seria o custo da verdade que estava prestes a emergir? O que mais estava em jogo, além de suas vidas? João olhou para a mãe de Ana, seu coração disparando. As palavras dela ecoavam em sua mente, e a tensão no ar se tornava insuportável. Ele sentia o pânico crescendo. A explosão na distância parecia ganhar vida, como um lobo à espreita na escuridão. O que mais poderia estar escondido? O que Ana realmente sabia? Por favor, continue, ele implorou, a voz quase falhando. Mas assim que a mãe de Ana ia abrir a boca, um estrondo cortou o ar, silenciando tudo ao redor. O barulho da explosão ainda ecoava, mas agora algo aterrorizante surgia. Uma sirene distante, crescendo em intensidade, estava se aproximando mais rapidamente. João virou-se, seu coração batendo como um tambor. Um grupo de homens encapuzados surgiu entre as sombras, armados e determinados, espalhando pânico entre a multidão. "Saiam da frente!" gritaram, empurrando pessoas com brutalidade. Ele sentiu o sangue esfriar. O que estava acontecendo? "Não! Eles não podem estar aqui!" Ana estava visivelmente apavorada, recuando instintivamente. E ali, em meio à confusão, um dos homens gritou: "É tudo culpa tua, Ana! Você teve a chance de ficar em silêncio, e agora estamos apenas começando." Os olhos de João se arregalaram. As palavras ressoavam como um eco em sua mente. O clima se tornava cada vez mais pesado. E antes que pudesse reagir, um tiro ecoou, e um grito de dor cortou a multidão como uma lâmina afiada. João congelou. Mais gritos, pessoas se jogando ao chão, em pânico. O que estava acontecendo? Ele viu Ana sendo agarrada por um dos encapuzados. "Me ajuda, não deixe que eles me levem," ela chorou. O desespero em sua voz atravessou o coração de João. O que aquilo significava? E então, um novo estrondo ecoou, mais forte do que antes, e a cena se transformou em um verdadeiro caos. Mas no meio do tumulto, ele se lembrou da revelação da mãe de Ana. Ela é parte de algo maior. Não é só uma mulher comum, João pensou. Enquanto a situação se intensificava, ele percebeu que a verdade estava prestes a se revelar. Então, como um relâmpago em um céu azul claro, um dos homens encapuzados puxou algo do bolso. "Essa é a última chance, Ana. Se não cooperar, vai se arrepender." Ele abriu a mão e o que estava ali fez a multidão recuar em horror. Era uma foto, não uma foto qualquer, mas uma imagem de Ana com um grupo de pessoas ao que parecia ser um local subterrâneo. João ficou chocado, sua respiração presa na garganta. "Ana, o que é isso?" ele gritou, a incredulidade fazendo sua voz tremer. Mas Ana estava paralisada, os olhos arregalados. O que mais ela não tinha contado? E então, a mãe de Ana, com a voz embargada, declarou: "Ela não é só uma vítima. Ela esteve envolvida. A verdade é que Ana é uma jurista, uma infiltrada, e estava trabalhando em um caso que envolve todos eles." A multidão ficou em silêncio, absorvendo o impacto das palavras, enquanto alguns começaram a sussurrar em desconfiança. João se sentiu atordoado. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas a imagem era devastadora. A mulher que ele conhecera agora parecia envolta em segredos obscuros. E então, a explosão que havia acontecido começou a fazer sentido. Era um plano, algo que havia sido armado. O que eram esses homens? O que mais estava em jogo? O homem que segurava a Ana ameaçou, apontando a arma para ela. Sua expressão fria. "Você vai se arrepender de ter cruzado nosso caminho. Nós não estamos aqui para negociar." João sentiu o coração apertar.
Era como se a realidade estivesse se desdobrando diante de seus olhos. A cada segundo, tudo o que ele acreditava que conhecia sobre Ana estava se desmoronando. A confusão passou para um nível ainda mais intenso quando, de repente, um homem do fundo da multidão gritou: "É verdade! Eu sei quem ela é! Ana é a filha do inimigo!" Pânico. Os rostos dos presentes mudaram instantaneamente, alguns em choque, outros em raiva. O que isso significava? João não conseguia processar. Olhou para Ana, agora pálida, os olhos cheios de pânico. A revelação mudava tudo. Ele ficou ali, perdido em um turbilhão de dúvidas. Não apenas Ana estava em risco, mas eles todos. Se o passado dela se interligava com algo tão profundo e sombrio, qual seria o custo dessa verdade? A multidão estava se agitando, uns gritando, outros defendendo. "Afastem-se dela!" gritou alguém, enquanto outros exigiam respostas. João sentia o chão desmoronar sob seus pés. A batalha que estava por vir estava se tornando algo muito maior do que ele poderia imaginar. Ele encarou Ana, e em seus olhos viu a mistura de medo e desesperança. E, diante do caos crescente, o que mais ele descobriria? Qual seria a próxima facada dessa revelação, e como eles sobreviveriam a isso? O futuro estava envolto em um denso mistério, e a luta por respostas ainda estava apenas começando. João estava paralisado, a revelação da mãe de Ana ainda girando em sua mente como um tornado. Ele olhou para Ana, que estava pálida, os olhos cheios de confusão, enquanto a multidão murmurava, dividida entre apoio e desprezo. O que mais havia por trás daquela história? Um passado sombrio? Uma conexão com um crime maior? Era difícil de acreditar. E então, como um relâmpago cortando o céu, tudo mudou. O homem que segurava Ana a puxou para mais perto, seus olhos carregados de raiva. "Você não vai escapar desta vez." Ele parecia prestes a agir, quando de repente um grito aterrador cortou o tumulto. "Ela não é só uma prisioneira, é uma traidora." O grito veio de um canto da multidão, e todos se viraram. Um terceiro grupo de homens entrou em cena, fazendo a multidão recuar de medo. Eles estavam vestindo roupas pretas e tinham a mesma intensidade aterradora dos encapuzados. João não reconhecia ninguém, mas a sensação de pavor era palpável. "Não deixem ela sair!" gritou um dos novos homens, com uma expressão de desespero. Os que estavam com Ana também começaram a se agitar. Era um jogo, e todos estavam jogando para ganhar. Mas o que aconteceu a seguir fez o coração de João parar. A mulher que se disfarçou de mãe de Ana, que estava ali, ao seu lado, deu um passo à frente. "Chega! Ela é minha filha!" gritou, sua voz ecoando como um trovão. Ana ficou imóvel. "Ela não deve nada a vocês!" Um dos homens levou a mão à arma e apontou. "Tire suas mãos dela! Você não sabe o que está fazendo!" E então, aquilo que ninguém esperava aconteceu. A mulher disparou uma arma em resposta, o som do tiro ecoando em meio ao grito da multidão. O pânico tomou conta. As pessoas começaram a correr, empurrando umas às outras, em busca de refúgio. João sentiu o chão se abrir sob seus pés. "O que você fez?" Ele olhou para a mulher, um horror crescendo no peito, e quando se virou novamente para Ana, percebeu que ela tinha um olhar muito diferente. "Você sabia disso?" ele perguntou, a voz embargada. Mas não havia tempo para respostas. O tiro havia quebrado alguma coisa, uma barreira que estava mantida até então. Os homens armados começaram a apontar suas armas em todas as direções. "Voltem, ou vão se arrepender!" gritou um deles. A confusão era total. O que estava acontecendo? Quem eram aquelas pessoas? Ana estava se tornando uma figura central, não por seu passado, mas por algo muito mais sombrio que João ainda não conseguia entender. Ele olhou para a multidão,
tentando processar a cena, enquanto um sentimento de traição e loucura inundava seu ser. A mulher, a mãe de Ana, estava em choque, e João percebia lágrimas escorrendo em seu rosto. É tudo um jogo, João. Uma arma no seu coração. Ela precisa escolher. Escolher o quê? João estava perdido. E antes que pudesse entender, Ana, com uma expressão decidida e ao mesmo tempo assustada, falou: Se eles me levarem, poderá ser o fim, ou o começo de outra coisa. Eu nunca quis que você se envolvesse nisso. Um novo grito ecoou na multidão. Ela não é só uma criminal. Ela pode ser a chave para um sistema corrupto. E todo mundo parou. O que estavam dizendo? A revelação da verdadeira natureza de Ana, uma suposta traidora, estava suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. E então, com o olhar direto fixado em João, uma frase cortante escapuliu de Ana. A verdade está escondida mais perto do que você imagina. E pode doer mais do que um tiro. O choque abateu, e todos àquela volta sentiram que o mundo estava desmoronando em suas mãos. João mal pôde respirar. E agora, finalmente, ele estava ciente de que tudo o que acreditou estava em colapso. O que ela realmente significava? O que mais estava prestes a ser revelado? A multidão assistia, ansiosa, e o caos se instalava. A verdade estava se aproximando, e o que João não sabia era que ele poderia ser a próxima peça em um tabuleiro de xadrez muito maior. E quando ele pensou que as coisas não poderiam piorar, um carro carregado de homens armados apareceu e bloqueou a saída da praça. No instante em que João percebeu que a luta por respostas tinha apenas começado, uma sensação gelada atravessou sua coluna. Em um jogo de sobrevivência, cujas regras ele acabara de começar a entender, quem sairia vitorioso? E o que mais estava por vir? João estava paralisado. As revelações estavam se desenrolando, levando-o a um lugar de confusão e pânico. Ana estava agora cercada, não apenas pelos homens encapuzados, mas por toda a verdade que ela escondia. A multidão respirava em uníssono, um eco de tensão preenchendo o ar. O que significava tudo isso? O que estava em jogo? Não deixe que eles te levem! Ele gritou, tentando alcançar Ana. Seus olhos se encontraram por um momento, um apelo silencioso pulsando entre eles. Mas naquele instante, uma nova explosão retumbou mais longe, como um aviso. O chão parecia tremer sob seus pés. Vão em frente! Levem ela, já que a deixaram escapar uma vez! Um dos encapuzados gritou, sua voz apenas um rasgo no caos. João não podia permitir que tudo terminasse assim. O que Ana dissera antes ecoava em sua mente. A verdade está escondida mais perto do que você imagina. De repente, algo mudou. Um dos policiais, aqueles armados e atentos, tomou a frente. Parem! Isso acaba aqui! A determinação em sua voz cortou o ar. Os homens encapuzados hesitaram e a confusão aumentou. Escutem, ninguém precisa se machucar. O policial dirigiu-se à multidão, tentando restaurar a calma. As ensurdecedoras sirenes finalmente chegaram, e a cena ficou mais intensa. Ana recuou, encarando seus perseguidores e a multidão, que agora estava dividida. O apoio dela não era unânime. João, você precisa acreditar em mim, Ana implorou, e ele viu a dor em seus olhos. Ela estava sendo arrastada por um destino que parecia inevitável. Não me deixe ser levada. Ele não sabia se deveria acreditar, mas um impulso forte o moveu para a frente. Nós enfrentamos isso juntos, Ana. O clima estava denso e a tensão pairava como uma sombra. Vamos agora! Gritou um dos encapuzados, pronto para atacar. Mas João deu um passo à frente, seus instintos de sobrevivência pulsando forte. Ninguém vai machucar a Ana. Ele olhou ao redor. A multidão estava tão partida quanto os sentimentos dele. As emoções estavam à flor da pele. Dentro dele, um fogo se acendeu. A verdade não pode ser calada, e eu vou descobrir tudo. Ele se virou para a mãe de Ana, que estava ao lado dele, e gritou: Fale! Diga tudo o que você sabe.
E foi isso que mudou tudo. A mãe de Ana respirou fundo e, com lágrimas nos olhos, começou a desvendar o mistério. Ana não é a única que tem um passado, parte de uma rede muito maior e dos crimes que vêm à tona. E o caos foi substituído por uma compreensão. O olhar de Ana refletia alívio, mas havia algo mais profundo. João, a luta não termina aqui, tem muito mais, disse ela. E a multidão começou a chorar. Os sentimentos eram intensos, ferozes. E assim, diante daquela cena, os encapuzados hesitaram. Um novo sentimento de incerteza pairava no ar. Ninguém queria iniciar uma batalha. A verdade estava sendo exposta, e como um feixe de luz, tudo começou a se alinhar. João percebeu que a força vinha da aceitação. Foi então que a polícia cercou os homens encapuzados, finalmente prendendo-os. A zona de batalha começou a se acalmar, mas o futuro ainda era uma incerteza. Ana, agora livre, olhou para ele e sussurrou: "Obrigada, agora precisamos ficar juntos, porque ninguém pode apagá-la novamente." As tensões diminuíram e a verdade começou a emergir como um novo amanhecer. Havia algumas feridas, mas com elas vinha a esperança. João segurou as mãos de Ana e sorriu. Havia uma continuidade a ser feita, e eles não conseguiriam sem o apoio um do outro. A batalha que começarem juntos não tinha terminado. Olhando em volta, João percebeu que muitas páginas da história de Cedro Alto ainda precisam ser escritas. O que aconteceria a seguir? Essa cidade voltaria a ser segura e unida? Se você chegou até aqui, significa que essa história te cativou. E você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e manter essa comunidade viva. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho tão intenso. E mais importante ainda, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta jornada. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos fazer a voz de cada um ser ouvida.